Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa coluna Astrologia e Transformação. E hoje vamos tratar de assuntos tabu. Vamos falar de sexo e morte no mapa astrológico. E antes de continuarmos, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito, e clicar lá no sininho de notificações para que você fique por dentro de todas as novidades que rolam aqui no nosso canal. Bom, hoje vamos falar desses assuntos que são tabu: sexo e morte, no esquema do mapa astrológico. É interessante que a forma como a astrologia trata os vários campos da experiência também é mostrado no diagrama do mapa. O mapa astrológico ele é composto de 12 casas astrológicas, sendo que cada uma dessas casas descreve uma área da nossa experiência. É como se você entrasse na torre de um castelo e se deparasse com 12 janelas que dão para 12 paisagens distintas da sua experiência. E dentre essas 12 casas, nós temos uma casa em particular que trata desses temas, os temas, digamos, mais cabulosos do mapa. O fenômeno da morte e também o sexo em si, talvez até mais do que a sexualidade em geral, trata principalmente do ato sexual. E nós estamos falando da 8ª casa astrológica do nosso mapa, ou a famosa casa 8. Como eu gosto de fazer, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar, visualizarem o que eu estou querendo dizer. Olha só, para quem já está familiarizado com a astrologia, sabe que um mapa astrológico é um diagrama que mostra a posição do céu. Se nós colocarmos esse mapa aqui para ser animado, vamos colocar aqui, vou animar o mapa, a gente vai ver que, à medida que o dia vai passando, todo o céu vai se movendo, né? Os planetas, os signos, eles vão girando em torno de um determinado ponto de observação na Terra. E a partir desse ponto de observação na Terra, são delimitadas 12 casas astrológicas, 12 espaços distintos no mapa que falam da nossa experiência com diversos pontos da nossa vida. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, 11ª e 12ª casa astrológica. E o assunto que eu escolhi de falar hoje, que é sexo e morte, ele está muito relacionado principalmente com um elemento do mapa, que é a 8ª casa astrológica. Claro que existem outros elementos que também vão lidar com esses temas. Alguns planetas, por exemplo, notadamente Vênus e Marte, né, que são os amantes, é o par, digamos assim, que vai falar da sensualidade, da sexualidade, e também Plutão, pela força destruidora, regeneradora que ele representa. Mas hoje nós vamos nos concentrar nos mistérios dessa 8ª casa astrológica. Essa casa, ela vai representar uma área que está muito associada à capacidade transformacional da pessoa. Aqui mostra como que uma pessoa pode se recriar, se reconstruir. Portanto, quando nós falamos de morte em astrologia, nós não estamos simplesmente falando da morte física, que muitas vezes é indicado na casa 8, mas também dos processos de regeneração, das quase-mortes, dos processos de recriação na vida da pessoa. Então, aqui na casa 8, analisando os elementos que estiverem conectados com essa casa, nós vamos também saber como que uma pessoa reage numa situação extrema, numa situação de crise. Será que ela paralisa, ela toma alguma providência, ela ignora, ela sai correndo, ela enfrenta de uma forma bastante efetiva? Isso tudo é descrito na casa 8. E como assim descrito, Marcos? Na verdade, ele vai ser descrito por posições de planetas que possam estar nessa casa 8 e também por signos que possam ter entrado na chamada cúspide da casa 8. Isso vai nos mostrar como se trata desses elementos na casa. Então, vamos começar com um dos temas aqui, que é o tema da sexualidade, do sexo propriamente dito, no mapa astrológico. Enquanto a 5ª casa astrológica ela é relacionada mais ao flerte, o namoro e o romance,
A casa 8, ela vai descrever mais o ato sexual em si. E, de uma certa maneira, esse tema também está ligado à morte, porque o orgasmo, muitas vezes, ele é descrito, né, em inglês se fala little death, a pequena morte. Então, vai mostrar como que a pessoa modula, qual é a relação dela com esse elemento da sexualidade. Por exemplo, se a gente, uma pessoa que talvez tenha uma lua, digamos aqui na casa 8, é um tanto complicado, porque a lua está ligada ao sentimento, à emoção, está ligado a uma conexão, realmente um vínculo emotivo, dentro de uma área que muitas vezes pode não ter essas coisas. Então, para que a pessoa efetivamente funcione do ponto de vista da sua sexualidade, tem de haver, no caso de quem tem, por exemplo, a lua, nessa parte do mapa, tem que haver um vínculo emocional efetivamente forte para que exista uma relação nesse campo. Uma pessoa que tem a Marte, por exemplo, ela vai agir de uma forma muito, vai canalizar as energias de uma forma brutal, digamos assim, para a área da sexualidade. Alguém que tenha, por exemplo, Netuno, né? Netuno está associado à fantasia, então, para que ocorra efetivamente a relação sexual, para que ocorra a vida sexual da pessoa, é permeada pelo quê? Pela fantasia. Então, esses elementos vão ser descritos no mapa astrológico. Claro que, toda vez, eu vou colocar para animar novamente, a gente vai observar o mapa astrológico, a gente vai verificar, como eu disse, qual é o signo e quais são os planetas que estão nessa casa astrológica. Outra coisa que a oitava casa astrológica, ou casa 8, vai descrever, são como que nós lidamos com as nossas mortes e renascimentos na nossa vida, ou seja, os processos em que nós temos que enfrentar essa realidade. Se nós enfrentamos com energia, no caso de Marte, se enfrentamos com insegurança, no caso do Saturno, então tudo isso acaba acontecendo ali. Do ponto de vista da morte, nós temos que ser bastante cautelosos, pessoal, porque muitas vezes algumas pessoas acabam procurando pedaços de informação na internet e acabam ficando assustados. De repente, alguém com Marte, digamos, na casa 8, pode inferir que talvez ela corra perigo de morte com algo que sai sangue, né? Porque Marte é sangue e aço. Netuno pode representar água, enfim, Urano pode representar alguma coisa abrupta, ou ligado a questões da eletricidade. Enfim, existe todo um simbolismo. Mas é muito difícil que a gente abstraia alguma coisa observando apenas uma casa astrológica. Eu, por exemplo, estou abordando esse tema aqui hoje, mas por uma questão até didática. Mas para você dizer assim, qual é o elemento que aproxima a pessoa do fenômeno da morte, e isso, muitas vezes, é possível de ser inferido através da observação da casa astrológica. Digamos que o que está na casa 8 é aquilo que, se der errado, dá muito errado. Então, como nós temos também o nosso livre-arbítrio, a gente também pode evitar esses processos, ou seja, se resguardar de se expor a determinados perigos que são mostrados aí na casa 8. Então, essas circunstâncias que podem ser perigosas, elas vão ser descritas na casa 8, tanto pelo signo quanto pelo planeta que estiver ali. Como eu falei, cada simbolismo vai representar uma circunstância de perigo. A casa 8, ela, além de representar esses elementos ligados ao ato sexual e ao fenômeno da morte, ele também vai falar de outros temas também, por exemplo, renda, né? Porque é interessante, a casa 8 é oposta à casa 2. Enquanto a casa 2 fala do meu dinheiro, né, ou seja, dos meus recursos, a casa 8 fala do dinheiro dos outros. Então, aqui a gente vai ver sobre renda conjunta, herança, renda do nosso par, vai ver sobre impostos, os litígios. Como nós lidamos com essas questões também são demonstradas aqui na casa 8. A casa 8 é uma casa de mistério. Assim, praticamente todos os assuntos que são tabuísticos, assim, que são complexos, profundos, eles são descritos aqui também na casa 8.
Então, a nossa relação com o inconsciente, com aquilo que está oculto. A casa 8, ela é regida naturalmente por Escorpião, que é um signo que visa a radicalidade da experiência, a profundidade de toda a ação. Então, questões relacionadas à premonição, por exemplo, intuição, sensibilidade, gosto por esses temas esotéricos. Eu costumo dizer que os temas esotéricos, né, relacionados à casa 8, eles são muito mais aquele esoterismo hardcore, né, do que propriamente um esoterismo mais New Age, né? As pessoas que têm muitas posições na casa 8, geralmente elas gostam de ler autores como Eliphas Levi, né, como Stanislas Guaitá, gostam, se não seguem, mas pelo menos gostam de saber, por exemplo, a respeito do Aleister Crowley. Então, esses elementos de um esoterismo, digamos assim, mais hardcore, eles estão descritos também na casa 8. Ainda sobre essa questão da sexualidade e da sensualidade, o que deflagra a sexualidade numa pessoa? Muitas vezes esse elemento é descrito na casa 8. Será que é o charme, as boas maneiras, a beleza representada pelo planeta Vênus? Será que é a comunicação, a conversa, a inteligência representada por Mercúrio? Será que é a virilidade, a energia física representada por Marte? Então, todos esses elementos e o que deflagra realmente a sexualidade da pessoa é descrito. Também nós vamos ver a respeito do signo, né? Um signo que uma pessoa tiver na casa 8 vai mostrar também a atitude arquetípica que vai ajudar a deflagrar a sua sexualidade, né? Por exemplo, como eu disse, se a pessoa tem um Netuno, isso vai estar envolvido em fantasias, né? Se tem um Vênus, vai estar mais envolto em beleza, em conforto, algo mais erótico, enfim. Mas lembrando sempre que essa casa 8 ela é mais o ato sexual propriamente dito do que o flerte, o namoro, que é mais descrito na casa 5. Outro assunto, finalmente, que a gente pode atribuir à leitura da casa 8 é como que a pessoa lida com as urgências e com as emergências. Vocês sabem que existem algumas pessoas que, quando são acossadas por uma circunstância da vida, muitas vezes ficam sem ação, não tem a quem recorrer, não tem ideias, não tem aquela coragem de tomar atitudes. Outras pessoas, ao contrário, às vezes são pessoas que nunca mostraram muita iniciativa, parecem meio paradas, e de repente, quando são expostas a uma situação de urgência e de perigo, parece que se transformam. Isso também é um elemento da casa 8. Então, se você for observar esses elementos, né, no mapa, você vai também conseguir inferir como que a pessoa lida com esses fatores da urgência e da emergência. É claro, pessoal, que vou avançar o mapa aqui, passando o horário, pode acontecer, aqui nesse mapa, exemplo que eu estou usando, eu estou movimentando ele apenas a título de exemplo, mas pode acontecer, por exemplo, que na casa 8, vamos parar aqui, não tenha nenhum planeta. Não quer dizer que essa área da vida da pessoa está vazia, porque sempre que nós não temos um planeta numa casa astrológica, ela nunca estará vazia. Por quê? Porque tem pelo menos um signo aqui dentro. E esse signo, ele vai dar o tom da aproximação ao tema daquela casa. Existe também um outro elemento, que nós não vamos entrar aqui, que são a regência de casas, onde você poderia ver com que outro campo do seu mapa se relaciona não só essa casa astrológica, mas essas outras. Então, esse vídeo rapidinho foi mais para falar assim, sobre esse elemento, que é possível sim inferir esses elementos no mapa astrológico, e que um dos principais pontos onde nós contemplamos essa ação é a casa 8. Sempre lembrando que temos que observar outros elementos, porque tudo isso é importante para que a gente possa computar um aspecto geral do nosso mapa astrológico. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo.
Lembrando também que se você quer fazer o seu mapa astrológico, quer falar sobre esses temas e muitos outros, você pode entrar em contato comigo aqui pelo meu WhatsApp e por meus outros contatos que estão aqui na descrição desse vídeo e agendar aí sua consulta, que eu terei o máximo prazer de discutir com você esse aspecto e tantos outros dos mapas astrológicos. Então, obrigado por estar comigo em mais esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo da nossa coluna Astrologia e Transformação, aqui do canal Realidade Fantástica.